amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que a luz do Divino Mestre possa chegar a cada coração nesse momento, cada lar possa ser abençoado e que possamos aprender mais um pouco de seus ensinamentos e que, acima de tudo, consigamos levar para o nosso dia a dia, colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Bom, o trabalho que nos foi confiado hoje, intitulado O Cultivo do Bem para a Vida Eterna, baseado no livro Vinha de Luz, no capítulo 53, cujo título é Sementeiras e Ceifas, onde Emmanuel vai tirar aí o versículo 8 do capítulo 6 da Epístola aos Gálatas, de Paulo, para estar trazendo a nossa reflexão. No versículo 8, ele pega praticamente metade do versículo, ele não pega o versículo inteiro. Depois a gente vai ver também o versículo inteiro, só para a gente poder ter uma ideia do texto, mas o que está lá no livro, no Vinha de Luz, é porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Carta de Paulo aos Gálatas, versículo 8, no capítulo 6. Inicialmente vamos tentar entender aí um pouco dessa epístola, para quem ela é endereçada, o seu conteúdo principal. É sempre uma reflexão interessante da gente estar fazendo. Então ela foi endereçada aí às igrejas da Galácia, uma região que na época era habitada por um grupo étnico de origem celta, localizado na região central aí da atual Turquia. Então os celtas lá, a origem deles eles são muito místicos, O Paulo até vai comentar um pouco sobre isso, mas é endereçado aí então ao pessoal da Galácia, por isso carta aos Gálatas. Então o propósito era combater os judaizantes, os judeus aí que afirmavam que os gentios, para serem salvos, tinham que ser circuncidados e guardar todas as leis de Moisés. Então a epístola é uma defesa da doutrina da justificação pela fé e contém advertências contra a reversão ao judaísmo. Então muitos ali dos primeiros adeptos, eles carregavam muito esses conceitos do judaísmo, e daí eles queriam trazer isso para essa nova religião, essa nova doutrina que estava surgindo ali à época. Então eles afirmavam aí a questão dos gentios, que seriam os não judeus, gentios, todo aquele povo que não é judeu, falando a respeito da circuncisão, que eles tinham que ser circuncidados para serem salvos e guardando ali fielmente as leis mosaicas. É interessante que na própria carta, no versículo 15 desse mesmo capítulo 6, Paulo coloca assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então olha como é que interessante a visão ali de Paulo à época, onde que ele fala, não importa se você vai ser circuncidado ou não, não é isso que vai fazer você ser uma pessoa virtuosa, mas sim essa busca por ser uma nova criatura, ou seja, está muito mais nas mudanças de atitudes, de hábitos, de comportamento, ou seja, você absorver os conhecimentos, os novos conhecimentos que estavam surgindo, as novas reflexões, e está aplicando aquilo, se modificando, se transformando. Então ele tira dessa questão material propriamente o meio pelo qual as pessoas elas cresciam, espiritualmente falando, porque aquilo era uma questão puramente material, então na própria carta aí ele já faz esse comentário.
Então, também, né, há indícios aí de combate à prática, né, da mitologia celta, né, originária dos ancestrais aí do povo gálata. Né, eles gostavam muito de observar os solstícios, equinócios, divindades elementais, né, adoravam vários deuses. Então, como eu falei, né, era um povo muito místico, então a carta ela tem esse caráter também de estar combatendo, né, essa prática da mitologia celta. Né. O versículo inteiro, né, o versículo 8 aí, ele é assim, né? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Né? Então é um versículo que ele fala, né, como o próprio título aí que o Emmanuel deu, né, para reflexão, sementeiras e ceifas, né, daquilo que a gente está semeando e daquilo que a gente está colhendo. Então ele fala que, né, que a gente semeia na carne, né, da carne a gente ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então ele está falando dessa questão com relação às coisas materiais, né? Então aquilo que eu semeio, né, com relação às coisas materiais, eu vou colher com relação às coisas materiais. Daquilo que eu semeio com relação às coisas espirituais, né, a vida eterna, dali também vou estar colhendo, né, vou estar ceifando, né, de acordo com essa sementeira. Né. E a reflexão vai girar em torno disso, né, daquilo que a gente está semeando e daquilo que a gente está colhendo. Né, da importância da gente, né, ter consciência da nossa sementeira. Né, porque tudo aquilo que for semeado será colhido. Né, é da lei, como o próprio Emmanuel ele já começa no texto. Né. Então, no texto, Emmanuel fala assim: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Né? Então não importa, né, o que você está fazendo. Né? Mesmo, o Emmanuel até coloca, né, mesmo os inativos e os ociosos estão cultivando algo. Né? Ele é bem claro que está cultivando o joio, né, como na parábola do joio e do trigo. Né? Sendo o joio aí uma coisa não muito interessante, o trigo algo mais elevado, né, uma analogia. Então plantaremos todos os dias, é da lei, então não importa. Se eu estou fazendo, né, algo ou não, se eu estou ocioso ou não, eu estou sempre plantando. Né? Então essa é a primeira reflexão aí que o Emmanuel traz para a gente. E depois ele continua: é necessário reconhecer, porém, né, que diariamente colheremos. Né? Então ele continua. Né? Então você está plantando, mas também, né, você está colhendo. Então é uma eterna, né, sementeira e ceifa. Né? Então a gente está sempre plantando, né, através, né, da minha ação, né, no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu estou colhendo, né, aquilo que foi semeado no passado. Né? Então ao mesmo tempo eu colho, né, e vou semeando, né, para o futuro. Daí é importante da gente pensar, né, qual futuro eu quero, né? O que eu quero para mim no futuro, porque vai depender, né, daquilo que eu estou semeando hoje. Então é uma reflexão interessante para a gente estar fazendo. Né? E ele continua, né? Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, né? Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Né? Então, assim, como na natureza, né, ele coloca, né, há vegetais, né, que em poucas semanas, em pouco tempo, ele já está, né, produzindo, outros demoram mais. Assim também é a nossa, né, semeadura. Então eu posso estar, né, plantando algo hoje que eu vou colher amanhã, mas também algo, né, que eu vou colher mais para frente. E daí é necessário paciência, né, é necessário, né, ter calma nesse processo para não ter pressa, né, de estar colhendo. Né. Então, né, certos plantios, digamos assim, eles vão demorar mais, né, para trazer os resultados. Né. Então, é necessário ter a consciência de que a boa semeadura vai trazer boa ceifa. Então, sem pressa, né, sem correria para tá colhendo. Bom, e ele fala, né, em todas as épocas a turba, né, ou seja, a multidão, cria complicações de natureza material,
acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Então ele faz relação a esse plantio, né, de natureza material. Né? Então é aquela ideia do foco, né? Qual que é o seu foco? Né? Naquilo que é transitório, naquilo que é efêmero ou naquilo que é eterno. Né? Então, geralmente, quando o nosso foco está direcionado, né, para essas coisas transitórias da vida, né, de natureza material, né, a gente acaba caindo nesse labirinto das reencarnações dolorosas e demorando-se nas dificuldades da decadência. Né? Então, assim, um alerta que o Emmanuel está fazendo aqui para a gente, né, já que, né, vivenciamos isso de alguma forma, já, né, temos, né, um certo conhecimento para poder perceber isso, né, que possamos mudar daqui para frente. Né, que é esse o objetivo, né, que a gente possa tomar consciência das nossas ações no presente, né, para que isso aqui não aconteça mais no futuro. Né. E ele continua, né? Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça, né, com as represárias do crime. Né? Então, aquela situação de você, né, fazer justiça com as próprias mãos, né, lavar a honra, né, curar a honra aí com sangue alheio, né, lavar a justiça com as represárias do crime, ou seja, você, né, querendo fazer justiça, acaba cometendo, né, um outro crime. E daí você vai estar respondendo por isso, ou seja, você vai estar semeando algo não muito interessante. Né? E daí ele vai falar aqui o que acaba surgindo, né, em decorrência, né, desse tipo de ação, desse tipo de pensamento. Né? Ele fala, daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. Né? A ambição pessoal formando a miséria, né, que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Né? Então olha só, o que a gente tem de guerra hoje, ele foi semeado. Né? Foi semeado anteriormente. Né? E isso era o ódio. Né? O ódio foi semeado, deu origem às guerras. Né? A ambição pessoal, né, eu querer tudo para mim, isso acaba gerando miséria. Eu acabo gerando um desequilíbrio, né, com relação às ferramentas, ao que a gente tem de recurso, né, para estar dividindo. Né? Então essa ambição pessoal acaba promovendo esse desequilíbrio e gerando a miséria. Né? E os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Né? Então, sempre aquele alerta, né, que o Emmanuel está colocando aqui para a gente nessa parte da reflexão. Tá? Aí ele fala assim, é muito interessante essa parte, né, porque ele vai falar que, né, que poucos, né, conseguem estar compreendendo essa mensagem. Né. Ele fala assim, até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e alcançam e avançam a caminho do mestre dos mestres. Então ele fala apenas poucos discípulos, né, alguns discípulos ali, de quando em quando, né, nesses 19 séculos. Né, então compreende essa necessidade da sementeira da luz espiritual. Né, então assim, a mensagem ela já foi trazida há muito tempo, mas ainda poucos, né, conseguem estar avançando aqui em direção ao mestre, né, ou seja, eu caminhar, né, em direção a essa luz, né, aquilo que é mais elevado, aquilo que é superior. Né. Então fica um alerta aí para todos nós, porque a gente pode estar se enganando, né, porque quando ele fala da necessidade dessa sementeira da luz espiritual em si mesmo, né. Então assim, às vezes a gente está num caminho errado, está tomando ações não muito interessantes e sem perceber. Né. Então eu preciso ficar atento, né, aos detalhes, né, às nuances, né, do que a gente encontra no caminho, para a gente poder estar fazendo as melhores escolhas. Né, e daí reconhecendo, né, em nós mesmos aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser melhorado. Né, porque é daí que, né, que vem
né, essa evolução, que vem esse avançar no caminho. Ele fala, né, se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas da decadência. Então, é uma situação assim que ele chama, né, a nossa atenção para esse ponto, né? Ele faz um alerta. Né? Então, se eu quero plantar na lavoura divina, né, eu tenho que fugir esse velho sistema, né, da semeadura na corrupção. Então, eu preciso perceber isso. Né? Então, é um ponto importante, né? Porque quem tem que fazer essa mudança de direção sou eu mesmo. Né? Então, eu tenho que perceber, né, qual que é o tipo de semeadura, né? Como é que eu estou colhendo, e daí eu analisar e tomar a minha decisão. Né? Se eu perceber que eu estou no caminho certo, ok, continuo. Né? Mas se eu perceber que não está muito interessante, né, que eu possa fazer um ajuste aí. Às vezes é um ajuste grande, às vezes é um ajuste médio ou pequeno. Vai depender de cada um aí. Né? Mas o que é importante é essa análise individual sobre essa sementeira, né? Essa semeadura que a gente está fazendo. Né? Cultiva o bem para a vida eterna. Então ele dá uma dica, né? Falando assim até parece fácil, né? Mas o objetivo dele é trazer realmente a verdade, né? Para que a gente consiga, né, tá promovendo essa transformação. Né? Cultiva o bem para a vida eterna. Então esse é o caminho. Né? Eu pensar naquilo que é eterno, eu pensar naquilo, né, que é espiritual, que é elevado, né? Colocar isso em primeiro lugar. Né? Eu tenho as questões materiais, eu tenho a minha vida material, eu estou inserido no mundo material, eu tenho as minhas preocupações com essa vida, tenho. Né? Mas eu não posso colocar isso acima das coisas eternas, daquilo que é divino, né? Daquilo que é espiritual. Então é esse o objetivo, né? Que eu coloque isso em primeiro lugar, fazendo sempre o bem, e daí as coisas vão, né, caminhando, né, avançando aí nesse caminho. E ele vai finalizando aqui o texto, né, falando assim, né, repara as multidões, encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então ele chama atenção para essa questão aí das multidões. Né? Então às vezes a gente é levado, né, por essa multidão, por essas pessoas. Às vezes a gente pega essa onda, né, porque está todo mundo indo, e daí a gente, né, cai aí para a corrigenda, como ele coloca. Né? Então ele fala, né, que se levantam para o erro e caem, né, para a corrigenda. Então, assim, são reencarnações de pouco avanço espiritual, né? Que eu estou sempre, né, cometendo os mesmos erros, né? E sempre tendo que estar reparando isso. Né? Então, percebe isso, né? Analisa isso, observa isso. É isso que ele está falando, né? Repara as multidões, né? Observa, olha, né? Analisa, né? Mas segue rumo ao Senhor, né? Observa isso, mas não vai pegar essa onda. Né? Pensa diferente. Né? Pega o caminho certo. Né? Organizando as próprias aquisições de dons imortais. Organizando as próprias aquisições. Né? É muito interessante as palavrinhas, né, que o Emmanuel vai utilizando. Né? Organizando, né? Organizando as próprias aquisições. Né? Então é necessário ter ordem nisso. É preciso ter, né, uma sequência, uma organização nessas aquisições. Então eu preciso, né, num primeiro momento, estar iniciando o processo, né, startando isso, e depois seguindo esse processo, né, de forma organizada. Né, e buscando sempre com relação aos dons, né, imortais, né, aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, né, porque esse vai ser o caminho aí da nossa verdadeira felicidade. Né? Bom, é isso. Então, fica aí, né, a reflexão para todos, né, que possamos realmente,
né, encontrar aí esse caminho, né, de bondade, de realização no bem, né, para que um dia possamos aí estar, né, junto ao Cristo, junto ao nosso Pai, né, cumprindo aí suas leis de uma forma 100% do tempo, né, digamos assim, né, estarmos verdadeiramente com Ele. Que Jesus abençoe a cada um. Né, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.